pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Bioengenharia e Biotecnologia aplicada à Biomedicina do curso de graduação em Biomedicina da Universidade Paulista, campus São José do Rio Preto. Na aula de hoje, nós iremos abordar o tema biomateriais. Então, a gente vai comentar sobre a definição de biomateriais, as classificações, as necessidades, as características que são necessárias para um elemento para ser considerado como um biomaterial, e vamos falar também das aplicações, as aplicabilidades desses biomateriais na clínica médica. Mas o que vem a ser esse biomaterial, né? O que é o biomaterial? Como nós podemos definir, né, esses biomateriais? O que eles são de uma forma geral? A gente pode definir esse biomaterial como qualquer material que seja utilizado na fabricação de alguns dispositivos para substituir uma parte do corpo, né? Ou então alguma função do nosso organismo, desde que seja de forma segura, confiável e que também seja fisiologicamente aceito, né, pelo nosso organismo, para que não haja nenhum tipo de rejeição. Aí nós temos que lembrar que esses biomateriais eles são utilizados para compor, né, para fabricar dispositivos médicos que são tanto os dispositivos médicos temporários ou permanentes que são implantados no nosso corpo. E aqui no esquema eu trouxe para vocês, para simplificar, que esses biomateriais eles podem ser tanto compostos por materiais sintéticos ou também materiais naturais. E esses materiais que estão compondo, né, esses biomateriais, ele tem a função de interagir com o sistema biológico, né, com nossos tecidos, com as nossas células, para que então nós possamos definir isso como biomaterial. Então, todo elemento, todo material que é constituído ou de material natural ou de material sintético, ou seja, aqueles fabricados pela indústria, em laboratório, que vão interagir com o nosso sistema biológico, seja a célula, seja o tecido, seja um órgão, para que então possa desempenhar determinadas funções no nosso organismo. Tá? Então é dessa forma que nós podemos definir os biomateriais. Então vejam só, eu trouxe aqui para vocês alguns dos dispositivos que podem ser compostos, podem ser produzidos, né? Ou seja, tem na sua composição os biomateriais. Então eu coloquei aqui a prótese temporomandibular inferior, né? Então essa prótese aqui, ela é produzida também com um tipo de metal, a gente vai ver daqui a pouco. Também nós temos as placas que são utilizadas para a fixação do crânio, né? Quando tem algum tipo de fratura. Então nesse caso são fraturas crânio-maxilofaciais. Então aqui a gente consegue ver todo tipo de lesão, né, do qual essas placas elas são aplicáveis. Aqui nós temos uma haste intramedular, ou seja, é adicionado dentro da medula, lá da tíbia, né? Então vejam só, aqui a gente consegue ver, vou deixar em amarelinho aqui para vocês verem, tá bem aqui contornado, ó. Essa haste que é utilizada em casos de fratura também. E nesse caso aqui, um transcatéter de válvula cardíaca. Então, nesse caso é quando algum paciente, ele tem sido utilizado bastante para quando o paciente tem alguma alteração anatômica, principalmente na aorta. Tá? E aí são utilizadas essas válvulas, né? Que vão acabar desempenhando funções de bombear o sangue, de ajudar no momento de bombear o sangue. Então, vejam só, às vezes os pacientes nascem com algumas malformações e aí essa malformação pode levar a uma insuficiência cardíaca e ele acaba sendo operado, né, passa por um processo cirúrgico para ser adicionado esse transcatéter de válvula cardíaca, que para que então essas válvulas possam desempenhar suas funções, ajudando no momento de bombear o sangue lá na sístole e na diástole, como vocês já devem saber. Então, como que se dá esse processo de criação tanto do biomaterial, né, que é o elemento que vai compor o dispositivo? Então, como se dá a criação tanto do material quanto do dispositivo, que é o nosso produto final? Então, a gente tem que lembrar que tudo isso vai começar inicialmente identificando uma necessidade daquele paciente para que nós possamos ou tratar uma condição ou então
substituir algum órgão, ou então algum tecido, ou apenas para fins cosméticos, né? A gente sabe que também é uma área que tem crescido muito a expansão da utilização de biomateriais para fins estéticos. Então, depois que nós identificamos essa necessidade do paciente, a gente vai desenvolver o dispositivo que vai ser criado para esse paciente, né? Para tentar sanar, para tentar solucionar essa necessidade inicial. Depois que nós elaboramos um projeto para definir como vai ser o dispositivo, nós vamos elaborar o que vai compor esse dispositivo, né? Que é o material, que é a matéria-prima que vai compor esse dispositivo. Depois que a gente já sintetizou aqui esse material, a gente precisa passar esse material por testes. E aí são testes que incluem tanto avaliação toxicológica, avaliação também biológica, ou seja, a gente vai entender qual é a reação desse material com as nossas proteínas, as nossas células, os nossos tecidos de uma forma geral. E também a gente vai avaliar a estabilidade deste material quando ele entra em contato com os nossos tecidos. Então a gente vai ver se ele continua, como que ele fica fisicamente quando ele entra em contato com o nosso tecido, como que ele fica quimicamente, se tem algumas modificações ou não. Então tudo isso é preciso que nós façamos uma boa compreensão para que depois nós possamos fazer a fabricação desse dispositivo. Então a gente testou o material, agora a gente vai fabricar o dispositivo, embalar esse dispositivo depois de ser esterilizado e esse dispositivo entra em fase de teste, né? Então o dispositivo também agora vai ter testes tanto toxicológicos como esses de interação que nós já tínhamos falado, mas agora esse de interação são testes que são realizados in vitro, ou seja, lá numa placa de Petri ou então um tubo de ensaio, e também esses dispositivos são testados em animais, podem ser testados em animais, tá? Para que depois ele seja possivelmente aprovado e tenha toda a sua legalização, ou seja, toda a sua regulamentação. Então, ele tem que ser aprovado perante órgãos sanitários de fiscalização para que depois ele possa ser comercializado e ser usado na clínica, né? Então, só depois da regulamentação em órgãos fiscalizadores que ele pode ser comercializado e ser utilizado na clínica. E, além disso, depois que ele já está em uso, esse dispositivo ele também deve ser avaliado com relação ao explante, ou seja, quando houver necessidade de retirar esse dispositivo, vai ser feito um estudo tanto patológico, também vai ser feito um estudo para avaliar quais foram as modificações mecânicas e químicas que esse dispositivo teve, ou que levou ao sucesso, né? Ou então que levou a falhas, possivelmente falhas que esse dispositivo apresentou. Então, a análise do explante, ou seja, do que é retirado posteriormente, depois de ser implantado, ele é retirado, é com o objetivo de compreender quais foram as alterações que tiveram, né, depois que esse dispositivo foi implantado. E se houve, né, alterações, ok? Então, o que nós vamos comentar agora são as características que são avaliadas no momento da escolha do material para elaborar esse dispositivo que vai entrar em contato com o nosso sistema biológico. Ou seja, nós vamos comentar quais são as características do material que deve ser levado em consideração para que nós possamos escolher aquele material para elaborar algum dispositivo para utilização com as funções que nós já tínhamos comentado. É importante nós lembrarmos que um mesmo material pode ter mais de uma dessas características que nós vamos comentar, tá? Então, tudo vai depender da finalidade no qual nós estamos escolhendo esse biomaterial, ou seja, nós estamos escolhendo isso para quê? E aí,
a resposta disso vai nos levar se vai ser necessário ele ser mais resistente, ou ele ser mais elástico, ter capacidade de se torcer ou de se flexionar, ok? Então, lembrem sempre que são características que esse biomaterial ele pode ter mais de uma, ok? Então, são coisas que a gente precisa ter em mente para a gente poder compreender. A primeira delas é a resistência. Na resistência, é avaliado o quanto aquele biomaterial ele resiste, por exemplo, e não se enferruja, ou então o quanto ele se resiste e não se desgasta, né? Não tem desgaste físico. E aí, em geral, essa característica ela está muito presente em enxertos, por exemplo, da veia aorta, em válvulas cardíacas, como eu coloquei aqui para vocês, ó. Balões também de angioplastia, implantes odontológicos e ortopédicos. Então, em geral, tudo aquilo que tem que ter uma certa solidez, né? E também uma certa resistência a componentes físicos, né? Como, por exemplo, força, peso. Ok? Então, essa foi a primeira característica do material, né? Que é avaliado para selecionar o material para compor o dispositivo. A segunda característica nós chamamos de módulo, que aí entra tanto a elasticidade, a torção e a flexão. Quando a gente fala de elasticidade, a gente está falando que aquele material ele tem a capacidade de se esticar, né? De ser elástico. Já a torção, quando a gente fala de torção, a gente está falando que esse material tem uma capacidade de se girar ou de dar voltas, né? Tanto de girar-se e também como a capacidade de dar voltas, de rodar. E já a flexão é quando ele tem a capacidade de se dobrar. Então, olha só como que é importante a gente avaliar essas questões. Imagina o seguinte, se a gente estiver falando de algum balão de angioplastia, por exemplo, como a gente falou no exemplo da característica anterior, ou então um catéter, alguma coisa assim, a gente tem a necessidade de que esses dispositivos tenham essa capacidade de percorrer caminhos tortuosos, ou seja, caminho com curvas. Então é preciso que esses dispositivos sejam compostos de materiais, de biomateriais com essas características. E aí então a terceira característica que a gente vai comentar, que é avaliada no momento em que vai selecionar aquele material para elaborar um dispositivo, é a rugosidade. Quando a gente fala de rugosidade, nós estamos falando que aquele material ele vai proporcionar àquele dispositivo mais ou menos ruguinhas, né? Como se fossem rugas, como o próprio nome diz mesmo, ou então também chamadas de microvilosidades. E aí eu trouxe até alguns exemplos de casos onde nós temos a necessidade de ter mais rugas, ou seja, uma maior rugosidade ou uma menor rugosidade. A gente precisa de ter uma maior rugosidade quando nós teremos que ter a interação, né, a integração ou a interação do tecido com o implante. Em exemplos que nós podemos citar são os implantes endósseos, ou seja, aqueles que vão dentro do osso. Nesses implantes, a gente tem uma necessidade que eles sejam aderidos pelo nosso osso, para que possa, então, recuperar daquela fratura, por exemplo. Então, nesse caso, é importante que nós tenhamos diversas microvilosidades, uma alta rugosidade naquele material, naquele dispositivo, para que o tecido consiga se reconstruir mais facilmente, porque na presença dessas microvilosidades, dessas rugosidades, o tecido ele consegue se reconstruir mais facilmente e se aderir mais fortemente naquele dispositivo. Agora, quando a gente fala de um exemplo em que nós temos uma necessidade de ter uma baixa rugosidade, nós podemos citar as juntas ortopédicas, né? Então, vamos pegar um exemplo daqueles dispositivos que eles são elaborados com o objetivo de substituir, por exemplo, os discos intervertebrais.
O objetivo de colocar esse dispositivo é fazer com que as vértebras não se colidem entre elas, não fiquem se chocando entre elas, para que não haja dor no paciente e muito menos desgaste ósseo. Nesse caso, a gente precisa de que esse biomaterial, de que esse dispositivo tenha o mínimo de ruguinhas possíveis, porque a gente não quer que aquele dispositivo se grude ao osso e vire também um osso. Nosso objetivo não é esse. O objetivo é somente minimizar o impacto entre ossos. Então, nesse caso, nesse exemplo, quando nós estamos fazendo um implante que tem esse objetivo de substituir, por exemplo, os discos intervertebrais, ou tem um objetivo em geral de unir, né, osso com osso, nesse caso a gente tem que ter uma baixa rugosidade. Então percebam que eu trouxe exemplos tanto de uma alta rugosidade como uma baixa rugosidade. Agora, falando da próxima característica, que é a taxa de permeação. Primeiro, a gente tem que entender o que é permeação. Então, a permeação é a penetração de um permeato. Quando a gente fala de permeato, pode ser tanto um líquido como um gás ou também um vapor por meio, né, através de algum elemento sólido. Tá? E aí a gente tem que lembrar que permeação está muito relacionado com aquela característica de permeabilidade. Então, quanto passa de um permeato, ou líquido, ou gás, ou vapor, por um sólido, ok? E quando a gente fala de taxa de permeação, nós estamos falando de porcentagem de quanto passa esses elementos que eu acabei de citar no nosso biomaterial. Depois, a próxima característica que nós vamos comentar é a absorção de água. Então, a gente vai ver quanto aquele material, aquele dispositivo, ele capta de água, ele absorve de água, porque tudo isso vai influenciar também no tempo de vida, na durabilidade daquele dispositivo ou daquela prótese. Então, tudo isso tem que ser avaliado também no momento que a gente vai escolher aquele material para elaborar algum dispositivo. Depois a gente também tem a bioestabilidade. E quando a gente fala de bioestabilidade, nós estamos falando de quão estável aquele material vai estar a partir do momento que ele entra em contato com o nosso sistema biológico. E aí, por quanto tempo também ele vai ficar estável quando ele entra em contato com o nosso organismo. Tudo isso é muito importante, porque nós temos biomateriais, nós temos dispositivos que são feitos com biomateriais que são temporários. Então, eles são retirados do corpo, então eles vão sendo degradados pelo nosso corpo. Outros são permanentes. Então, a gente tem que ter um controle do tempo de vida médio que esses dispositivos ficam estáveis, né? Esses materiais ficam estáveis dentro do nosso organismo, para ver se condiz com o nosso objetivo de ser, na verdade, ficar aquele implante por um tempo mais longo ou um tempo mais curto, ok? Então, coloquei como exemplo aqui para vocês. Os fios de sutura são materiais que eles precisam ser absorvidos, então ele tem que ter uma baixa estabilidade no nosso organismo, assim como algumas moléculas que são liberadoras de drogas, elas também têm que fazer a sua função de liberar a droga e depois disso ela ser degradada, ou então em alguns casos ela tem que continuar ali no organismo por um bom tempo para que depois ela seja renovada. E aí todos esses dispositivos, seja um fio de sutura, seja um liberador de droga, a gente precisa, antes de levar isso para o paciente, saber quanto ele está sobrevivendo, como ele está estável, qual é o tempo de vida quando esses elementos entram em contato com o nosso organismo. Depois, nós temos uma outra característica que é a bioatividade. Como o próprio nome diz, quando a gente fala de bioatividade, é a atividade que aquele material tem quando ele entra em contato com o nosso sistema biológico. Então, como eu coloquei aqui para vocês, refere-se à propriedade inerente a alguns materiais de participarem em reações biológicas específicas. Então, a gente vai ver qual vai ser a interação desse material quando a gente coloca ele em contato com o nosso organismo. Depois, uma outra característica que precisa ser avaliada é como esse material vai ser esterilizado. Por quê?
o processo de esterilização ele pode danificar ou ele pode causar modificações na superfície desse implante, nas superfícies desses dispositivos. Então é importante que nós saibamos primeiro como que são os processos necessários de esterilização desse material e a gente tem que ver se ele vai ser resistente a esse processo de esterilização para que depois nós possamos escolher ele como sendo um material de sucesso para a elaboração de dispositivos. Então, o que agora a gente vai comentar são as classificações desses biomateriais. Então, a gente vai começar por aqueles biomateriais que são bioreabsorvíveis. Quando nós falamos que eles têm essa classificação, que eles são classificados como bioreabsorvíveis, nós estamos falando que são dispositivos ou biomateriais que eles vão ser degradados ou então solubilizados ou fagocitados pelo nosso próprio organismo, né? Ou pelo organismo no qual está recebendo aquele dispositivo, esse biomaterial, ok? Isso é importante vocês gravarem. Depois, é importante nós falarmos também que esses dispositivos, no qual eles são bioreabsorvíveis, eles são indicados para aqueles pacientes que não podem fazer nenhum tipo de reintervenção, ou seja, passar por uma intervenção novamente para retirar aquele dispositivo. Então, ele é importante para esses pacientes onde é desaconselhável a reintervenção para a retirada do implante. E aí, uns exemplos que nós podemos citar de biomateriais que são bioreabsorvíveis são o fosfato tricálcico, que é o TCP, e o PLLA, que é o poliL-ácido lático, ou poliácido lático, do isômero L. E aí, dentre esses, a gente pode dar exemplos mais concretos. Então, nós temos alguns pontos, suturas, né? Sabe as suturas que a gente dá os pontinhos? Que elas são sintetizadas, essas linhas são sintetizadas com esse PLLA. Ou seja, depois de um tempo, ela pode ser reabsorvida, né, absorvida pelo nosso corpo. Então, não tem necessidade de ir no médico tirar. Então, geralmente, isso daí está mais relacionado com pontos internos, tá? Com suturas internas. Depois, nós temos os biomateriais que são classificados como biotolerantes. Quando nós falamos desse tipo de biomaterial, nós estamos falando que são aqueles implantes que eles não se aderem ao osso. Então, são aqueles implantes separados do osso. E aí, geralmente, o que vai ter nessa separação desse osso são umas camadas moles, né? Geralmente de tecido conjuntivo. Mas é importante que vocês lembrem que essa classificação de biomaterial não tem relação alguma com a osteogênese, ou seja, na formação de osteoblastos e osteoclastos, ok? Então, e osteócitos. Então, lembrem que não tem papel importante na formação de novo tecido ósseo. Então, quando a gente fala de biotolerante, não vai ser um material que vai incentivar, então não incentiva a osteogênese. Então, para a gente finalizar essa classificação dos biomateriais, nós temos os biomateriais que são bioinertes, e quando a gente fala desses biomateriais que são bioinertes, nós estamos nos referindo àqueles dispositivos que eles, quando em contato com o tecido ósseo, né, principalmente tecido ósseo, ele tem uma participação na formação daquele tecido ósseo, ou seja, na osteogênese. E só que é importante nós lembrarmos, e vou deixar bem aqui grifado para vocês, que não ocorre nenhuma reação química entre o tecido e o implante. Tá? Ao contrário aqui do biomaterial, que é o bioativo, que a gente vai falar agora. Nesse bioativo, ocorre interação entre o implante e o tecido ósseo, sim. Então, nesse caso, tem essa interação que acaba interferindo, acaba proporcionando um aumento na osteogênese. E é importante nós lembrarmos que tem essa interação que auxilia também na osteogênese neste caso, porque
existe uma similaridade química entre esse biomaterial com o tecido dos nossos ossos, tá? Com o nosso tecido ósseo. Então, por conta dessa similaridade, acontecem reações químicas entre o tecido e o implante, neste caso. E aí, então, isso favorece mais ainda a formação de uma forma direta na osteogênese, ok? Aqui eu coloquei para vocês algumas dessas aplicabilidades clínicas desses biomateriais. Então, à direita aqui de vocês, nós temos os materiais, né, as matérias-primas para a confecção de dispositivos que são aplicadas clinicamente nessas áreas que estão aqui à esquerda. E aí aqui tem um foco principalmente na área odontológica e ortopédica, porque o artigo que eu retirei essa tabelinha se referia a essa temática. Tem também a otorrinolaringologia, está citado aqui para vocês, mas a gente tem que lembrar que os biomateriais eles também estão presentes, por exemplo, na cardiologia e também na estética, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, muitas vezes a gente sonha em ter esses biomateriais no nosso corpo e a gente nem sabe. Até então nós não sabíamos, né, das características, das classificações desses biomateriais. Então aqui é importante que vocês saibam que esse biomaterial ele pode ser um elemento principal, né, uma matéria-prima, por exemplo, para a composição de próteses mamárias, também para a composição do ácido hialurônico, que é utilizado, como coloquei aqui nas imagens, para o remodelamento facial, para a harmonização facial de uma forma geral. Em alguns casos, eles são muito resolutivos, então a gente tem aqui casos extremamente resolutivos, um bonitão aqui, e também a moçona turbinada, que ficou muito bom nos dois resultados. Em outros casos, são aplicados do jeito que o paciente quer, né? E nem sempre tão resolutivo. Então, brincadeiras à parte, é importante nós lembrarmos que esses biomateriais eles são muito utilizados também na estética, com esses objetivos de remodelar o corpo do paciente, remodelar também o rosto do paciente, para trazer algum bem-estar, né, algum conforto psicológico decorrente dessa autoestima que isso pode proporcionar para o paciente. Ok? Então aqui eu coloquei os links de uma forma bem direta dos artigos, né, dos documentos que eu utilizei para elaborar a aula para vocês. Tá bom? Então aí tem materiais que vocês conseguem ler com muito mais detalhes e na íntegra, o que eu não consegui trazer para vocês em uma aula de meia hora. Mas eu fico à disposição para vocês, para nós conversarmos, tirarmos dúvidas lá no Zoom, no horário da nossa aula, ok? Até mais!